Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui na minha casa, em meu lar, poder me posicionar à frente desse instrumento para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Agradeço a Deus por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele pode fazer. Agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha filha, pelo meu lar, pela minha casa. Agradeço a Deus por tudo quanto Ele tem sido na minha vida e na vida da minha filha até aqui. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, amados, diletos irmãos em Cristo Jesus, nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz por tema ética cristã e vida financeira. Esse é o assunto que estaremos aqui abordando nesta oportunidade. O texto para leitura em classe, leitura pessoal, encontra-se no primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao versículo 14, e na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8 ao versículo de número 10. Glória a Deus. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? As finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. É isso que diz o texto áureo e a verdade prática. Muitos gastam o dinheiro naquilo que não é pão. Engraçado. Se fôssemos falar nesse versículo, no que os crentes têm gastado dinheiro, acredito que atingiríamos a muitos dentro da igreja. Porque pintura não é pão. Pintar cabelo não é pão. Comprar tinta para passar nos beiços, nos olhos, não é pão, nas unhas. Então estão gastando dinheiro naquilo que não é pão. Mas parece que quando se fala disso, desse versículo, parece que não se refere a essas coisas. Porque lamentavelmente os pregadores, os pastores de hoje, suas mulheres, suas filhas, são tão vaidosas, carnais, mundanas, que quando se fala um versículo desse, de não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer, parece que não se refere a esse lado. É assim que hoje se interpreta a palavra de Deus. Ela é interpretada de maneira a me satisfazer, a não contrariar o meu modo de vida, muitas das vezes contrária à palavra de Deus. As interpretações que se dá hoje à palavra de Deus é naquilo que me favorece, é naquilo que não me condena, naquilo que eu faço. É uma interpretação totalmente torcida. Estão torcendo a palavra de Deus. Estão dando a ela uma interpretação que não ataque o nosso modo mundano de viver, o nosso modo vaidoso de viver, o nosso modo carnal de viver. A palavra de Deus hoje, ela é interpretada ao bel prazer das pessoas.
Não é como Deus quer que interpretemos. Não é como ela deve ser interpretada, não. Se formos interpretar de modo que ela nos agrida, nos ataque, então não se interpreta. Então um versículo como esse, não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho, que é o dinheiro, naquilo que não pode satisfazer, não diz respeito a essas coisas. Lamentavelmente, é assim que se estão interpretando a palavra de Deus hoje. Ela é interpretada de maneira a agradar o povo, a agradar ao pastor, a agradar a igreja. Não é agradar a Deus. Não é agradar a Deus. Lamentavelmente. Por isso que eu digo que está difícil pregar a palavra de Deus. Está difícil pregar a palavra de Deus. Dentro das nossas igrejas. Está difícil. Muito difícil. E eu vou ser sincero aos irmãos. Eu vou ser sincero aos irmãos. Eu prego em qualquer lugar, a qualquer hora, quantas vezes for necessária. Nunca serei surpreendido por uma oportunidade. Nunca direi que não tenho o que pregar. Só que eu confesso aos irmãos, se não me der para eu pregar, é muito melhor. Porque eu estou perdendo o prazer por pregar. Porque hoje nós somos até mesmo manipulados na maneira de pregar, no que pregar. Estão querendo ditar para nós o que pregarmos e como pregarmos. Essa é a igreja de hoje. É uma igreja mundana, carnal, sensual. Viu? Mas que não se pode atacar essas práticas. Porque quando pregamos, não pregamos para atacar a pessoa de quem quer que seja, e sim as práticas. Nós pregamos para atacar o sistema mundano, para atacar o mundo. Agora, se a pessoa está dentro do sistema mundano contra o qual nós pregamos, ela sentirá-se atacada. Ela se sentirá atacada. Mas o nosso objetivo é atacar o mundo. Atacar o sistema mundano hoje dentro da igreja. Mas parece que não pode, parece que é uma responsabilidade exclusiva só do pastor da igreja, e isso no culto de terças-feiras, no culto de doutrina. É isso que se entende hoje. Ou seja, se você tem uma mensagem doutrinária para pregar no domingo, você não pode. Se for uma mensagem que iria salvar pessoas que naquele domingo mesmo iriam morrer quando dormissem, se depender dos pastores hoje, elas vão morrer dormindo. Porque essa doutrina só o pastor pode pregar, e é só no dia de doutrina, na terça-feira. Então o indivíduo que podia ser salvo no domingo à noite, ele vai morrer, vai para o inferno, porque não se podia pregar a doutrina no culto de domingo. É lamentável. O que nós estamos vendo é lamentável. Ética cristã, vida financeira,
Ética, nós já sabemos que é um vocábulo grego, ethos, que quer dizer hábitos ou costumes. Isso quer dizer ética. Ética é originária do vocábulo grego ethos, que significa hábitos ou costume, ou norma ou regra. Isso quer dizer a palavra ethos. Cristã fala do cristianismo, de Cristo. E vida financeira fala de finanças, dinheiro. O Senhor é a fonte de toda a riqueza. E tanto a prata quanto o ouro pertencem a Ele. Ageu 2:8. Logo as posses e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus. Não quer dizer que foi Deus que deu. É bom entender isso. Do Senhor é o ouro e a prata. Tudo é dele. Tudo é dele. Os homens endinheirados, que têm muito dinheiro, eles têm porque foi concedido por Deus. Em que sentido? No sentido de ter o ouro e a prata aí para se ganhar. Se não tivesse ouro e prata, ninguém tinha dinheiro. Então Deus colocou aí para cada um ganhar o seu, de maneira honesta, de maneira justa, trabalhando. Então é nesse sentido que foi Deus que concedeu. Porque Ele criou tudo para o homem, então, com seu esforço, granjear, ganhar, adquirir, possuir. E nisso muitos se tornaram ricos. Mas tudo pertence a Deus. Nu o homem veio, nu ele voltará. Ele veio do pó, ao pó ele tornará novamente. Sem nada. Porque tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. Assim cada um prestará conta de tudo o que recebeu nesta vida para administrar. Inclusive na esfera financeira, e é o que veremos como podemos gerir melhor as nossas finanças. Vamos aprender a gerir, a administrar o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa vida. Tudo que nós temos, tomamos posse, temos que aprender como gerir para fazer isso bem. O equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias. O equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe equilibrar suas finanças. Ele não gasta demais, sabendo que não vai ganhar o suficiente. Mas ele é comedido, ele gasta comedidamente. Se ele ganha R$1.000 por mês, ele vai gastar no máximo uns R$500 para sobrar 500. Mas tem pessoas que ganham 1.000, gastam 1.200, 1.500. Não tem equilíbrio, é um desequilibrado. Lamentavelmente.
No livro de Provérbio, estão registradas as palavras de Agur. Provérbio 30, versículo 1, verso 1. Ele fez 2 pedidos ao Senhor, pelos quais almejava usufruir antes de sua morte. O primeiro pedido foi por uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. O segundo foi uma vida financeira equilibrada. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Palavras de Agur. Esse homem que sabiamente orou a Deus, pedindo equilíbrio, pedindo uma vida equilibrada. Os irmãos lembram de Salomão, quando colocado como rei de Israel, no lugar do seu pai Davi, Deus lhe apareceu em sonho e deu a ele uma oportunidade de pedir para Deus o que ele quisesse. Veja que coisa. Deus lhe deu uma oportunidade para que ele pedisse a Deus o que ele quisesse. Deus não o limitou no que ele deveria pedir. Mas Deus lhe abriu o horizonte e disse para ele: me pede o que tu quiseres. E Salomão, sabiamente, não pediu o que ele poderia ter pedido, mas de maneira sábia, ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Deus, sobre o qual ele tinha constituído rei. Isso agradou a Deus, e Deus disse para ele que, como ele não pediu a morte dos seus inimigos, nem pediu riqueza, Deus iria lhe dar ambas as coisas, iria lhe dar tudo, de modo que nenhum rei antes dele ou depois dele o sobrepujaria. Ele iria sobrepujar os reis que foram antes e depois deles. Depois dele. Em sabedoria e em riqueza. Porque ele pediu de maneira sábia. Então o rei Agur aqui, ele pediu a Deus 2 coisas. Que Deus não lhe desse a pobreza, nem a riqueza. O motivo desse segundo pedido é explicado no versículo 9. Quando ele diz: para que porventura, de farto, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lançar mão do nome de Deus. Você está vendo? Que pedido sábio que fez Agur a Deus? Que homem de vida
equilibrada. A palavra de Deus diz que o rico e o pobre Deus os fez. O rico e o pobre Deus os criou. E aquele que zomba do pobre, zomba daquele que o criou. Ou seja, não é que Deus chegou e deu riquezas para Bill Gates e deu pobreza para o irmão Joel. Não. Não é nesse sentido. É no sentido de que o homem Bill Gates foi Deus que criou. O homem Joel foi Deus quem criou. O homem Bill Gates estudou e ficou bilionário. O homem Joel é um cobrador de ônibus, ganhando um salário que dá para pagar as suas contas. Não sobra, mas as contas são pagas. Bill Gates ganha, que paga as contas e sobra. Mas tanto Bill Gates quanto o Joel foi Deus que os criou. Ambos são criação de Deus, criatura de Deus. Então aquele que zomba do pobre não zomba da sua pobreza, do seu estado financeiro, mas do homem que Deus o criou. Aí está zombando de Deus. Mas Agur aqui, ele pediu para Deus não lhe dar a pobreza e nem a riqueza. Porque ele ficando rico, farto, tendo tudo, viesse a esquecer-se de Deus. Viesse a negar a Deus, que não precisa de Deus, quem é Deus. Mas que também não lhe desse a pobreza, porque não tendo nada para comer, para sustento, por uma necessidade, por uma fraqueza, ele viesse a roubar de alguém, pondo em xeque o nome de Deus. Muito interessante esse pedido do rei Agur. Esse foi o segundo pedido que ele fez. O primeiro foi pedindo a Deus uma vida íntegra, livre da vaidade. É aqui que os crentes pecam. É aqui que os crentes pecam. Uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. Os crentes hoje estão tudo vaidosos. Almas entregues à vaidade. E Deus diz na sua palavra, na boca do salmista, que ele aborrece aqueles que entregam a sua alma à vaidade enganosa. Porque a vaidade, ela é um engano. Para enganar as pessoas nela, distanciando-as de Deus. E nesse sentimento é que os crentes estão mergulhados, entregues à vaidade, almas presas pela vaidade, pelo mundanismo, pelo desejo de serem diferentes, de competir, de disputar entre si quem está mais bem vestido, quem está mais bem pintado, quem tem as cores dos cabelos da melhor tinta, da tinta mais bonita, quem está com um batom na boca mais bonito, mais avermelhado, mais roxo,
quem está com a tinta das unhas das mãos, dos pés mais bonitas. Essa disputa hoje, carnal, que está dentro da igreja. Almas entregues à vaidade, almas presas pela vaidade mundana. Porque nós precisamos entender aquilo que eu já tenho dito. Que o corpo não tem vida própria, mas ele exterioriza as ações da alma, os desejos. E a vaidade que nós estamos vendo hoje na igreja é fruto de almas que estão escravas, estão presas aos prazeres dos seus sentidos carnais e mundanos. Então essas pessoas não podem pedir como Agur uma vida íntegra. São pessoas falsas, que vivem uma falsidade no seu corpo. Agur pediu uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. A vaidade é uma falsidade, porque ela falsifica a pessoa. A pessoa se apresenta com uma cor de cabelo que não é a dela, com uma cor de lábios, de unha, de olhos, que não é o dele, a dela. Então é uma vida falsa, mentirosa, não é verdadeira. Então são pessoas que não são íntegras diante de Deus, mas são pessoas presas pela vaidade, pela falsidade. E o segundo pedido foi esse, de que Deus lhe desse uma vida equilibrada. Ele pediu uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. E ele pediu uma vida equilibrada para Deus. Parece os nossos crentes de hoje, não? Parece o retrato dos crentes hoje. Crentes que oram a Deus por uma vida íntegra, não? Que a gente olha para eles e a gente não vê vaidade e nem uma vida falsa. Pessoas que são equilibradas, não? Hoje o que nós vemos são pessoas pobres querendo ser rico, agindo como que fosse rico. E o rico agindo como pobre. Lamentavelmente, irmão. Mas nós temos que fazer essa oração aqui. Pedir a Deus essas duas coisas. Que Ele nos dê uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. E que Ele nos dê uma vida equilibrada. Não nos dando a pobreza e também não nos dando a riqueza. Agur desejava dinheiro suficiente para uma vida digna, que não queria muito dinheiro. Para uma vida digna que não levasse a pecar. E hoje nós pecamos tanto, sem dinheiro, correndo para ter dinheiro. Agur não queria muito dinheiro, para que ele não viesse a pecar. As pessoas hoje, elas pecam correndo atrás de muito dinheiro. E quando conseguem, se entregam à vaidade, comprando aquilo que não é pão, gastando o produto do seu trabalho naquilo que não o satisfaz. Mas Agur, ele queria o suficiente para viver.
Ele não queria muito dinheiro, objetivando assim evitar a soberba. Pessoas que já não têm nada e são soberbos, não possuem nada e são arrogantes, acham que têm. Imagina se tivesse. Mas Agur, sabendo que o dinheiro leva algumas pessoas à soberbice, à arrogância, ele então já prudentemente pediu a Deus que não lhe desse muito dinheiro. Mas também não desejava que lhe faltasse, para não ser desonesto. Nesse propósito, ele apenas aspirava a porção necessária para cada dia. Só isso. Senhor, não me dê a pobreza e também não me dê a riqueza, para que eu me enriquecendo, eu não venha a me fartar e te esquecer e te negar. Mas também não me dê a pobreza, para que me faltando, eu venha lançar mão e roubar aquilo que é alheio. Mas me sustenta com a porção cotidiana, do dia a dia. Me sustenta com o alimento da manhã, da tarde e da noite, já é o suficiente. A palavra de Deus diz que tendo o que comer e o que beber, estejais por demais contente. Mas nós queremos sempre mais. E nessa ganância muitos não cultuam, não servem a Deus, não buscam mais a Deus. Lamentavelmente. Foi exatamente isso que Cristo nos ensinou a pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em Mateus 6,11. Na oração do Pai Nosso. O apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços e das tentações das riquezas. 1 Timóteo 6,9. É fato que a cobiça pelo dinheiro corrompe os homens e os faz desviar da fé. 1 Timóteo 6,10. Entretanto, o texto bíblico mostra que o mal em si não está no dinheiro, e sim no amor do dinheiro. O mal está em perder a comunhão com Deus e passar a depositar a confiança nas riquezas. Dinheiro não tem mal nenhum nele. O mal está no ser humano, quando ele põe o amor no dinheiro. Aí nós vemos se fazer e acontecer o que nós estamos vendo no dia a dia no nosso Brasil. O mal está em perder a comunhão com Deus e passar a depositar a confiança nas riquezas, no dinheiro. A Bíblia revela que essa atitude foi empecilho de libertação na vida de muitos, como nos exemplos do jovem rico, de Judas Iscariote, de Ananias e Safira, que valorizaram o dinheiro em detrimento da salvação. Portanto, mesmo que o Senhor nos permita enriquecer, o salmista nos adverte quanto ao pecado em relação às riquezas.
se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Glória a Deus. E Deus nos livre e nos guarde. Ganhar dinheiro não é pecado, mas uma necessidade indispensável. Trabalhar de modo honesto para o sustento de sua família é uma atitude altruísta. Desde a queda no Éden, o homem precisa empregar esforços para obter os bens de que necessita para sobreviver. Desde lá do Éden, foi que o homem vem tendo necessidade de empregar esforços para ganhar o seu sustento. Isso é uma necessidade que o homem tem para a sua subsistência e da sua família. Disse Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Assim o trabalho passou a ser um meio legítimo para prover o sustento humano. O Senhor Jesus ensinou que digno é o trabalhador do seu salário. Quando escreveu aos irmãos de Tessalônica, Paulo enfatizou que o trabalho é um meio digno de ganhar dinheiro. Porém, no afã de obter o seu salário, o cristão não pode envolver-se com meios ilícitos ou criminosos. Nem tampouco explorar ou extorquir seu semelhante. A responsabilidade individual de trabalhar para o próprio sustento é tão relevante que a Bíblia condena o preguiçoso. E ainda assevera: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Só come quem trabalha. Quem não trabalha, não come. É o que a palavra de Deus nos diz. A sociedade é formada por classes sociais. A possibilidade de um cidadão trocar de classe é denominada mobilidade social. Um dos meios disponíveis para isso é a escolarização, ou seja, a educação acadêmica. A escolarização proporciona a capacitação profissional e o acesso a níveis superiores de ensino. Os que alcançam maior escolarização possuem maior probabilidade de encontrar empregos com bom salário. No entanto, o cristão precisa tomar cuidado na busca de seu aprimoramento intelectual para não ser enredado por meio de filosofias e vãs sutilezas. Precisa também ter em mente que não devemos buscar conhecimento por vanglória ou para nos considerar melhor que outros, mas sempre com humildade. Assim, o padrão bíblico está em usarmos a escolarização e a ascensão social para servir melhor o reino de Deus. Glória a Deus. A mordomia das finanças é de responsabilidade de todos os membros da família. A má gestão financeira provoca
endividamento e constrangimentos desnecessários. A boa administração financeira tem início com a fidelidade do cristão na entrega dos dízimos e das ofertas. Eles sempre gostam de enfatizar o dízimo. Olha, se eu fosse entrar num assunto aqui, eu não agradaria. Na nossa ceia desse mês de maio, no nosso terceiro sábado de maio, o pastor Jairo veio no culto de ceia dar um ensino sobre dízimo. E os nossos pastores já mudaram. Os pastores já estão espertos, eles sabem que o povo está inteligente, que muitos não estão dizimando, que muitos entenderam que o dízimo foi uma aliança entre os judeus com Deus para sustentar os levitas, para que os mesmos servissem no templo, para que não fosse trabalhar. Então agora os pastores usaram uma tática diferente. Para dar eternização ao dízimo, e não como um sistema implantado na lei, pois até então não estava na lei o dar o dízimo. Lá no monte, quando Deus deu as duas leis, a moral e a cerimonial, foi que se implantou o dar o dízimo. Mas até então, antes da lei, o dízimo já era dado. Então eles usam Melquisedeque e Abraão para tentar eternizar o dízimo como sendo algo que já existia antes da lei. Porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Então, como diz que Melquisedeque não tinha genealogia, mas era sacerdote do Deus Altíssimo, então pronto, eles diz que se já dava para Melquisedeque, é porque é um negócio que é para sempre estar dando. Mesmo com o fim da lei, lá na cruz em Cristo. Pois Cristo é o fim de toda a lei. A lei foi até Cristo. Quando cravou Jesus na cruz, tudo que estava na lei se cumpriu. Jesus cumpriu os 622 mandamentos da lei. Então Paulo diz, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Mas eles preferem se basear em Melquisedeque. E aí continuam
defendendo o dízimo como sendo bíblico. Mas a finalidade do dízimo parece que não é bíblico. Porque nós precisamos entender, irmão, que no caso de Abraão com Melquisedeque, nós temos que entender isso. No caso de Abraão, com Melquisedeque, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque depois que, veja que coisa, depois que ele trouxe pão e vinho para Abraão. Veja só, irmão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Naquela guerra que Abraão teve com aqueles 5 reis, os quais levaram Ló cativo. Abraão então investiu contra aqueles reis, venceu esses 5 reis, libertou Ló. E Melquisedeque veio ao encontro. Veja que foi ele que veio ao encontro de Abraão. Não foi Abraão que foi ao encontro de Melquisedeque levar o dízimo. Mas Melquisedeque veio a Abraão, trazendo-lhe pão e vinho, que era o forte da época. E abençoou Abraão. E disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Veja, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, irmão, se nós olharmos e nós formos falar, nós acabamos tendo confusão. Porque quando se fala a verdade sobre o dinheiro, parece que você passa a ter inimigo, a ser tido como inimigo da igreja. Porque se nós for olhar aqui, Melquisedeque é que veio a Abraão. Não foi Abraão que foi levar, não. E nesse versículo aqui, eles acabaram eternizando o dar o dízimo. Porque os pastores sabiam que os crentes estão espertos
Os crentes entenderam que quando Deus mandou trazer o dízimo de tudo aquilo que a terra produzisse, era para os levitas, para sustentar os levitas, pois eles não iriam ter herança, mas a sua herança seria os dízimos. E quando Malaquias repreende Israel, foi porque eles deixaram de trazer o dízimo, com medo de não ter o suficiente para o ano inteiro, porque a terra lhe produziu pouco. E com isso o sacerdote estava deixando o ofício do santuário para ir trabalhar, para ganhar, para sustentar a família. E uma vez que a terra pertence a Deus, e aquilo que a terra produz, Deus tem direito, mas esse direito de Deus estava sendo roubado, Malaquias veio perguntar se alguém roubaria a Deus e ficasse em vão. Mas estão eternizando o dízimo, mas não o propósito do dízimo, para que haja mantimento, para sustentar os irmãos. Esse é o verdadeiro propósito do dízimo. Sustentar os irmãos. O irmão estiver precisando, mas não, se faz é a campanha do quilo, para se ter mantimento na despensa, porque os dízimos não é para isso. É lamentável, irmão. É lamentável, lamentável quando eu ouço alguém falar em dízimo nesse sentido, no sentido de se você der, Deus te abençoa, se você não der, Deus não te abençoará, você não será abençoado. E isso não é verdade, irmão. Não é verdade. Isso é pôr medo nos irmãos. Isso é levar os irmãos a um medo psicológico. Eu já ouvi pastores dizer que Deus ia mandar o gafanhoto, o pulgão, que eram tipos de demônio, e que até o carro do irmão ia ser virado, ia roubar. Irmão, isso não é verdade, irmão. Malaquias capítulo 3 foi uma repreensão de Deus a Israel naquilo que eles estavam sendo infiéis depois de terem tratado com Deus. É lamentável, irmão. É lamentável o que nós estamos vendo, o que se estão fazendo. Veja bem, o dízimo era praticado antes da lei. Ó, é aqui que eles se apegam. É lógico, irmão, todos davam o dízimo. Todos davam o dízimo. Requerido no período da lei, e permaneceu em vigor na nova aliança. Até parece que o pastor Jairo tirou tudo da lição, porque ele veio com a folha de sulfite, com tudo escrito. E agora que eu estou percebendo aqui na lição da escola dominical, tudo aquilo que ele falou, do dízimo antes da lei, Melquisedeque, no período da lei, Israel, e na nova aliança. Só que na nova aliança aqui, irmão, se nós for olharmos bem, que aqueles eles defendem, porque, irmãos, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Vamos falar a verdade como ela é. No Novo Testamento não se fala em dízimo. Não fala em dízimo, irmão.
não se fala em receber dízimo no Novo Testamento. Aí você vai me dizer, mas irmão, Mateus 23, 23, aonde os sacerdotes, os escribas, chegaram para Jesus, dizendo que eles dizimavam a hortelã, o endro e o cominho. Ora, irmão, está lá no Novo Testamento. Está escrito no Novo Testamento. Só que é um assunto que foi falado no Velho Testamento. Sim, irmão. É um assunto que está no Novo Testamento, mas que foi falado no Velho Testamento. Como assim? Eu explico. Quando Jesus nasceu, irmão, a lei ainda estava em vigência. Por isso que diz que Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei. A lei ainda estava em vigência quando Jesus nasceu. Os ritos da lei ainda existiam. As exigências da lei ainda era cobrada, era exigida. E uma delas era o dízimo. Era o dar, trazer o dízimo. Pois ainda o ofício sacerdotal estava em vigor, em vigência. Então, quando eles vieram alegar de que eles eram fiéis até nas coisas mínimas, até no mínimo dos dízimos, até no tempero eles dizimavam para o templo. E Jesus disse que fazeis bem. Fazei bem em trazer o dízimo, já que a lei exige. Mas não é que no Novo Testamento, não é que no período da igreja, se tomava dízimo. Não, irmão, não é verdade. Não é verdade. Jesus não falou fazei bem, se referindo a dar o dízimo, mas na atitude deles, em dar o dízimo. Foi isso que Jesus quis dizer, fazei bem. Mas eles pegam esse versículo para dizer que até no Novo Testamento fala no dízimo. Não é verdade. Quando Mateus foi ser escrito, ó, Jesus já tinha morrido, ó. Quando o livro de Mateus foi escrito, irmão, já estava fora da vigência da lei, ó. Isso que Jesus falou para eles no tempo da lei, só foi ser escrito nos evangelhos anos depois. Anos depois, irmão. Anos depois é que se foi escrito isso que Jesus falou. Anos depois. Lá para o ano de 27 depois de Cristo. 27 depois de Cristo, não. 27 depois de Cristo foi quase o ano que Jesus estava exercendo o seu ministério. Estava exercendo o seu ministério. Certo? Mas Mateus foi escrito anos depois. E aquilo que foi dito ainda na vigência da lei. Mas eles pegam para eternizar o dar o dízimo. Mas ninguém fala
do propósito do dízimo que não é cumprido. Viu? Não é cumprido, irmão. Não é. Se pede o dízimo, exige que os irmãos tragam o dízimo, porém, o propósito para o qual o dízimo se é pedido, ele não é cumprido. Ele não é cumprido. Não é, irmão. Infelizmente, nós sabemos que ele não é cumprido. Exige-se que traga os dízimos, mas o verdadeiro papel para o qual os dízimos foi exigido não é seguido. Não é seguido. E isso é de se lamentar. Isso é de se lamentar. É mandamento da lei e da graça. Veja. É mandamento da lei e da graça, o dízimo. Da antiga e da nova dispensação. Entregar os dízimos significa devolver ao Senhor a 10ª parte de todos os nossos rendimentos. Já a oferta é extra ao dízimo. Tanto um quanto o outro deve ser dado com alegria. Veja. Amor, altruísmo e voluntariedade. O sentimento que deve predominar no coração do crente no momento da entrega solene é o da gratidão a Deus. Pastor Jário falou daqui. Agora que eu estou vendo. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. A Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção. Contudo, o dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos. Estipular prioridades e metas a serem atingidas é o caminho mais fácil para aplicar habilidosamente os recursos e evitar o desperdício. As metas devem ser estabelecidas, obviamente, de acordo com as condições financeiras da família. O planejamento evita a aplicação do dinheiro em atividades supérfluas ou desnecessárias. Nesse sentido, as prioridades devem ser ordenadas pela necessidade e urgência de cada situação. Assim, uma administração transparente e sincera demonstra temor de Deus na aplicação das finanças da família. A falha no estabelecimento de prioridades provoca o endividamento. Quando a família não planeja suas compras, acaba por contrair dívidas acima de suas posses. Assim, o lar passa a sofrer privações e se torna refém do credor, pois o que toma emprestado é servo do que empresta. O comprometimento da renda familiar acarreta uma série de outros prejuízos, tais como impaciência, nervosismo e desavenças no lar. Para evitar essas desagradáveis situações, é aconselhável comprar tudo à vista, não ser fiador de estranhos, fugir dos agiotas e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eles fazem questão de colocar aqui o dízimo.
E põe Malaquias 3, 10 e 11. Veja bem. Se o dízimo é antes da lei, e Malaquias 3, 10 foi para Israel, para que então que eles usam isso aqui? Irmão, isso é esperteza. Isso chama-se esperteza dos pastores diante da sabedoria que a igreja tem tido através do dar o dízimo, do propósito do dízimo. Isso foi esperteza. O cristão deve trabalhar honesta e diligentemente para suprir o sustento de sua família. Ele deve administrar bem seus recursos a fim de não pecar contra Deus e não expor a sua família ao vexame moral e privações. Devemos, em primeiro lugar, confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em segundo, fazer todo o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu. É assim que funciona hoje, irmão. Parece que há uma preocupação muito grande dos pastores no que relaciona ao dízimo na igreja. Mas nós temos que ser realistas, viu, irmão? Eu sei que as igrejas, elas têm aluguel, tem reforma às vezes para fazer, tem alguma coisa para comprar. E isso só com o dinheiro dos fiéis. Só que o dízimo não é para isso, irmão. Ele pode até ser usado para essa comodidade da casa de Deus para acomodar os irmãos. Mas o propósito primordial do dízimo é manter mantimento na despensa para suprir a necessidade dos irmãos. E isso não acontece. Isso não se faz, não se pratica, viu? Não, isso é mentira. Se disser que pratica isso, é mentira, irmão. Quem ajuda o irmão é a igreja. A igreja ajuda. O sistema não. E os dízimos é depositado ao sistema. Ao sistema. Quem administra os dízimos é o sistema, na pessoa do pastor presidente. Mas quem ajuda o irmão é a igreja. O irmão precisa de comida, se traz o quilo, quando se deveria comprar a cesta e dar para o irmão. O irmão precisa do aluguel, a igreja é quem ajuda colhendo de um e de outro, e às vezes nem atinge, quando se deveria tirar do dízimo e dar para o irmão, pagar o aluguel. Porque é para isso que é o dízimo. Mas quando é para ajudar um irmão comum, o dízimo não funciona. Mas quando se é para ajudar um pastor, aí o dízimo funciona. É assim que funciona, irmão. Vamos ser realistas. Vamos pedir o dízimo, mas vamos falar a verdade. E essa é a verdade que acontece dentro das nossas igrejas. Na distribuição, administração dos dízimos. E a palavra de Deus diz para trazer para que haja mantimento. Mantimento, irmão, é comida. É comida. É alimento. Viu? Mas lamentavelmente, né, irmão? Aquela palavra roubará o homem a Deus
Contudo, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, porque fostes infiel. Parece que é só desrespeito no trazer o dízimo. Não se diz respeito no mal administrar dos dízimos. Não se diz respeito a isso. Não se diz, é só no trazer dos dízimos. Quando se fala no mal administrar, parece que esse versículo não diz respeito nesse sentido. É lamentável, eu lamento muito isso, abomino, execro isso, viu? Mas saiba você de uma coisa: as bênçãos de Deus é dada por fé, viu? É por fé. Independentemente de você dar o dízimo ou não, o que você não pode ser é avarento. O que você não pode ter é amor sórdido pelo dinheiro. Viu? Se o seu coração pede para você dar, dê. Mas se não pede, não dê. Mas creia, tenha fé em Deus que Ele vai te abençoar e Ele te abençoa. Viu? É assim que funciona, irmão. Viu? Mas existe uma certa lavagem cerebral, uma pressão psicológica que se põe na igreja, de que se você não der o dízimo, tudo de mal vai te acontecer. Tudo de ruim vai te acontecer. Tudo aquilo que está lá em Malaquias 3:10 vai te acontecer. É isso que se fala. É isso que se prega. Viu? Para a igreja, quando se fala nos dízimos. E isso não é verdade. As bênçãos de Deus é dada mediante a fé. Viu? Mediante a fé. Que Deus possa te abençoar, que você possa administrar bem teu dinheiro, tua finança, ser um bom administrador, gastar com moderação, viu? Não gastando além do que ganha, mas sempre bem menos os seus gastos, para que sobre um pouquinho, para você sempre ter uma reserva em casa, para uma emergência, viu? Seja uma boa administrador da tua finança, viu? Se você tem fé para dar o dízimo, dê. Se você não tem para dar o dízimo, não dê. Porque tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Mas nem por isso você está pecando, viu? Nem por isso Deus vai deixar de te abençoar. É só você crer, você ter fé, que Deus vai te abençoar. Ou será que você acha? Há muitas pessoas que não são crentes e eles dão dízimo, sabia disso? Você sabia disso? Eles praticam todo tipo de pecado, mas eles são dizimistas. Aí você acha que Deus abençoa eles porque eles têm fé? Não. É porque eles têm fé para dizimar. E Deus, que é justo e fiel, lhe retribui. Lhe retribui. Às vezes eles fazem aquilo porque crendo que eles vão prosperar mais. E Deus lhes abençoa. Que eles acabam ganhando mesmo.
Mas dar dízimo não é trocar com Deus, como muitas igrejas ensinam. Se você der, Deus vai te abençoar. Se você não der, Ele vai te abençoar. O que você não pode ter é avareza, é dó, é apego ao dinheiro. Isso não. Então que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu dinheiro, suas rendas, sua família, sua casa, seu administrar do seu dinheiro. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém e amém.